Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui a mais um episódio do nosso podcast e hoje eu vou trazer uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que trabalha com a fotografia há muitos anos, né? Mas eu não vou perder muito tempo, vou deixar vocês aqui, deixar ela para se apresentar. Vou trazer, convidando a nossa amiga Paloma Aquino, né Paloma? Se apresenta para o nosso público. Tudo bem, pessoal? É um prazer, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar participando desse podcast. Fiquei muito surpresa, mas muito feliz, porque é muito bom contribuir com a fotografia para as pessoas que estão chegando. Então, para mim vai ser uma honra participar disso. Para a gente começar, Paloma, vamos conhecer um pouco mais da tua história, né? No começo da tua carreira. O que foi que te trouxe para a fotografia? Antes de ser fotógrafo, você trabalhava com Antes de ser fotógrafo, eu trabalhava na Kodak. Já tinha um pouco de vivência ali do que era fotografia, tinha um pé. Na realidade, minha primeira área de trabalho foi a fotografia, mas não como fotógrafa, né? Eu trabalhava no balcão de uma Kodak, né? Aí a gente acaba soltando mais ou menos de que época a gente é, né? Pô, fala não vou nem falar da minha época, porque vai dos 20 para frente. Né? E aí, o que acontece? Eu comecei trabalhando no balcão, né? Fazendo atendimento de foto 3x4, aquela coisa assim, documento, foto passaporte, sabe? Comecei assim. E aí a gente passou pouco tempo porque justamente na transição do digital, né, do analógico pro digital, foi o momento que eu entrei na loja para trabalhar. E aí eu só fazia 3x4, 5x8, ali aquelas fotos de documento e tal, e atendimento ao público. Mas depois que eu saí de lá, eu fui para outro ramo completamente diferente. Eu entrei como representante farmacêutica. Eu trabalhava como... Nada a ver com fotografia, Era né? aquela pessoa que fica entrando na frente das pessoas que estão aguardando para se consultar. E aí eu comecei assim. E depois que eu me casei, foi que eu descobri a minha vocação. Eu comecei a olhar, assim, a minha turma toda se formando, o pessoal da minha sala, todos se formando. Eu tinha uma graduação em recursos humanos, mas aquela graduação que você fez assim, para não ficar parado, mas não me identificava, né? Para ter um currículo, né? Para começar, né? A gente precisa começar de algum ponto de partida, né? E aí, quando eu vi todo mundo se formando, né? Postando aquelas formaturas, que legal, todo mundo contente porque encontrou essa carreira. E eu, poxa, e eu nada, não me enquadro em nada. Eu comecei, fiz vestibular na Federal para Direito, passei na primeira fase, não passei na segunda, fiquei naquela, né? E aí, quando eu fiquei olhando pro meu álbum de casamento, eu disse, poxa, que profissão legal, profissão bonita, né? Eu sempre gostei de foto. Eu comecei a conversar com meu marido, vamos lá, vê aí. Conversei com a minha mãe, ela disse, vai, minha filha, vamos tentar, né? E aí eu disse, vamos nessa, eu vou fazer um curso só pra ver como é que é. Pra ver se é legal, pra ver se eu gosto, se eu me adapto. E aí eu digo que a fotografia me fisgou, porque assim, não foi fácil. Porque apesar de eu ter tido esse primeiro momento na Kodak, mas como já era tudo no digital, você sabe que quando a gente vai estudar fotografia, digital é a última coisa que a gente vê, né? Então, eu apanhei um bocado para entender o mecanismo, como é que funcionava, aquele pilar básico, porque nem câmera eu tinha. Eu comecei zerada, sabe? O HD limpo. E aí foi quando eu disse, meu Deus, é muito difícil. Eu pensava que era só apertar um botão. Como todo mundo que entra acha que é só apertar o botão. Como todo cliente acha, na realidade. E aí eu disse, meu Deus, é muito difícil. E eu tive muito problema para me adaptar, assim, a aprender, porque como eu não tinha câmera, a câmera era da escola. A minha primeira instituição foi o Senac, né? E aí tinha as aulas em grupo. Só tinha aquele contato com a câmera naquele momento lá, né? Então era muito difícil, assim, porque como você não tem contato nenhum, para você se adaptar a esses... é igual dirigir, né? Você, quando você senta na frente ali do volante da primeira vez, você não sabe pra onde vai, né? Você vê todo mundo fazendo, você não sabe pra onde vai. E aí, quando eu consegui quebrar a primeira barreira, né, lá dentro, eu disse, não, eu quero. Eu gosto desse desafio, eu vou ficar. E aí foi quando eu me inscrevi no vestibular para a Universidade Católica, Eu comecei fazendo o curso pelo Senac, em paralelo eu entrei numa outra universidade, mas eu não gostei, troquei quando eu abri o vestibular. Aí eu passei na Católica, fiz fotografia através da universidade. E aí eu já tinha minha câmera, né? Eu comprei minha câmera ali quase no primeiro semestre da faculdade. Uma pergunta, tu lembra qual foi a tua primeira câmera? Foi uma D7000. D7000, lembro, guerreira. Durou, viu? Durou. Na realidade, eu troquei a D7000 na metade do curso, porque apareceu uma oportunidade de trocar para uma D600. Aí eu peguei e troquei, né? Hoje eu trabalho com a D780.
né? Mas não larguei a Nikon, não. Eu lembro a minha primeira foi uma Cybershot da Canon que não era nem cambiável, né? Cybershot acho que era, eu sei qual é. acho que era F100, alguma coisa assim. É tipo a que vale a Coolpix da Nikon. Isso, né? era uma Aquela Coolpix da época. Era que a gente chama de câmera de brinquedo, né? Ela é toda bonitinha, toda arrumadinha, mas ela não é profissional, né? Ela é o TP, faz tudo o pronto. Exatamente, ela é aquela série só pra gente começar a brincar. E aí foi quando eu comecei, fiz faculdade, né? Terminei a faculdade em 2015. Deixa eu só colocar o microfone um pouquinho mais para tua. Tá. Para o público conseguir te ouvir melhor. Agora, comecei a faculdade, terminei em 2015, me formei, né? Em 2015. E nisso a gente pegava uns trabalhos ou outros, porque, como eu digo, eu sempre fui muito enxerida. Onde eu podia me enfiar na fotografia, me enfiava. Então, assim, até pra gente saber o que é que a gente quer. Eu acho que a gente tem que passar por todas as áreas, sabe? Com certeza. Saber um pouquinho de tudo. Porque vai ter um momento que você diz assim, isso aqui é o que eu gosto. De tudo que a gente faz, isso aqui é o que eu gosto. Porque não adianta você entrar num ramo, numa área que você já escolheu e ainda fazer o que você não gosta, né? Por exemplo, eu pego contrato para fotografar estilo. Eu gosto de fotografar estilo, produto? Detesto. Mas a gente vai, né? A gente vai lá, porque o modelo não tem graça que lá paradinho. Não reage, né? A gente bota ele lá, ele fica. Então, não é muito minha praia. Mas, quando eu comecei a fotografar ensaios, né? Porque eu sempre fui muito... Eu brinco lá no estúdio que eu sou mandona. E aí, eu gosto de cuidar de todos os detalhes. Do figurino, aos acessórios que vão ser utilizados, a maquiagem. Então, assim, lá no estúdio existe um padrão de maquiagem, existe um padrão a gente tem os acessórios, então eu escolho tudo que eu vou vestir na grávida, sabe? Então, assim, eu sempre tive atenta a esses detalhes, né? E aí, quando eu percebi que ensaio era mais legal, digamos, né? Eu disse, eu quero essa área de ensaio. Mas até então ainda não era definido, batido o martelo que seria o ensaio gestacional. Isso ocorreu que eu digo que eu fui escolhida por elas. Não foi uma escolha minha, foi uma coisa que elas escolheram. Porque, assim, a demanda só aparecia de ensaio gestante. Não aparecia outra demanda. Era só ensaio gestacional, ensaio gestacional. Isso foi mais ou menos em 2016. Eu estava no estúdio de um amigo, né? Que o estúdio era dele. E eu utilizava o estúdio não só para estudar, mas como aprender também, pegar experiência. Né? Exato. Eu trabalhava no estúdio dele. E aí, como eu tinha tudo, era muito mais fácil. Você tá pondo em prática o tempo todo. E aí foi quando ele resolveu encerrar as atividades no estúdio. E eu vi ali a oportunidade de abrir o meu. Eu disse, bom, já aprendi um bocado de coisa aqui, já dá para desenrolar um bocado de coisa, então vamos embora. E foi quando eu comprei os equipamentos dele e guardei. Eu não tinha onde botar. Não tinha. Nessa época eu só tinha os equipamentos. E aí foi quando eu abri no Pina o meu estúdio, né? Era vizinha à minha casa. Era um prédio do lado que estava parado há mais de 2 anos, o prédio. Sempre passava lá, as salas todas fechadas. Aí eu dei uma cantada lá e disse, olha, tá tanto tempo fechado, me aluga aí por um preço mais razoável, porque a área era difícil, né, caro. Aí eu disse, me aluga por um preço razoável aí, vamos se ajudar, já que tu paga o IPTU e tá parado, né? E aí foi quando a gente conseguiu o primeiro estúdio mesmo. Era no 2º andar, tá ali das grávidas dessa primeira época. Porque eram 2 acompanha desde o começo, né? 2 acompanha você. Sim. Acompanha, eu vejo muito teu trabalho. Sim. A gente já trabalhou junto, né? Já né? Trabalhamos juntos. Já fizemos eventos juntos. E né? quando você, só te interrompendo rapidinho, quando você entrou para essa área do estúdio, que eu comecei a acompanhar, eu digo, ela se encontrou, ela se identificou ali. Se identificou e é muito bacana o teu trabalho. Eu até tentei entrar para essa área de fotogestante, mas não que eu não me identifiquei, é que não se identificou comigo por ser homem, né? Eu acho que é uma área que se identifica mais com mulher. Existe essa questão também, né? Existem alguns fotógrafos homens que se dão bem dentro da área, mas é mais difícil, de verdade, porque eu digo que o pantinho, vou falar com o nosso idioma, o pantinho de mulher, só quem entende é mulher. Tem isso também. Sabe? Então, assim, tem umas coisinhas que realmente fica difícil, né? Para um homem entender, porque só a gente sabe. Então, só que a mulher sabe que tá... Principalmente que a grávida que tá naquele momento sensível, né? Exato. Olha, a gravidez, ela é a mistura da coisa que a mulher queria muito com uma consequência das coisas que ela não queria de jeito nenhum. Então, assim, muita gente fica reclamando com as grávidas. Ah, mas tu não queria tanto?
Tem tanta gente querendo e tô aí grávida, reclamando. Mas não é porque a gente quer uma coisa que ela é fácil. Nossa profissão é a prova disso. É verdade. Não é porque a gente quer entrar na fotografia, quer ser fotógrafo, que a coisa é fácil. Então, não é porque eu gosto de fotografia, que eu gosto da minha área, que eu não tenho dificuldades nelas, né? Então, muita gente fala isso, mas esquece que existe a parte chata da gestação. Existe o cansaço, existe os enjoos, existem as mudanças no corpo da mulher, que são um leque de mudanças, assim, em uma fração de 40 semanas, você tem que se adaptar a tudo isso. Lembrando que a gente tem uma pressão, como mulher, já existe uma pressão, né, estética. Então, a gente passa anos da vida da gente para se aceitar como a gente tá, do nada fica grávida. E aí tem que se adaptar a tudo que está acontecendo em 40 semanas. Depois vem o puerpério. Então, essa é muita coisa acontecendo junto, né? Não é fácil. Então, muitas vezes a mulher está muito fragilizada, sem contar com o contexto que ela vive, familiar, né? Nem sempre a pessoa está num casamento legal, tá bem, é um filho que veio planejado, é um filho que veio de um casamento, ou foi um atropelo de um relacionamento, sabe? E aí, todos esses fatores que a gente não tem conhecimento enquanto profissional acabam pesando também nesse processo de gestar, né? Mas aí eu tenho certeza que você, na hora do briefing que você tem com o teu cliente, você consegue perceber essas coisas, né? E quando Sim. Você está fotografando, você consegue dominar isso aí bem. Exatamente. Quando a gente que é fotógrafo, de que fotógrafo é um grande observador, né? A gente não consegue fotografar se a gente não observar. Então, esse feeling que a gente adquire da nossa profissão nos ajuda muito nesse contexto de entender que a essência daquela cliente, o que pode estar acontecendo. Às vezes tem coisas que a gente percebe dentro do estúdio que ela não chegou a externalizar, mas a gente já percebe porque a gente tem uma leitura mais fácil do entorno, né? Então, assim, eu digo a elas que se até ali elas estavam dizendo que não teriam saudade da gestação, o único dia que elas vão sentir saudade é o dia do ensaio. Eu sempre digo isso a elas. Olha, você pode estar detestando sua gestação, mas o dia de hoje você vai lembrar com saudade. Porque é um dia que você esquece que tem morfológica, exame de glicose, sabe, aquele monte de coisa para fazer, problema, trabalho, porque a vida da pessoa não para porque ficou grávida, né? Então eu disse, hoje é um dia de desopilar, hoje é um dia de esquecer tudo isso aí e pensar só em você. Eu acho que poucas delas têm um dia para isso, e o dia geralmente é o dia do ensaio. Agora uma pergunta que eu vou te fazer. Quando você iniciou, tu tivesse um apoio do teu marido, eu tenho certeza que você teve um apoio do maridão, mas tua família te apoiou? Sim, ao contrário do que muita gente diz, você é fotógrafa, você tá maluca? Sabe? Não. Na minha família é uma família de mulheres vocacionadas. Então ninguém trabalha numa área que não gosta, que não quer. Minha mãe é professora de vocação, minha tia é professora de vocação, minha irmã é designer de vocação e eu sou fotógrafa de vocação. Entendeu? Então, assim, ninguém trabalha numa área que, eu vou trabalhar porque eu preciso pagar minhas contas. Todo mundo trabalha por amor ao que faz. Então, pra mim foi fácil dar essa notícia na família, não teve, sabe, muito pelo, que massa, vou ter fotógrafa na família, vamos aproveitar. Eu te perguntei isso porque quando eu comecei, pra mim foi um pouco complicado, não tive um apoio de início da minha família, né, do meu pai e da minha mãe na época, mas eu persisti, levei ali uma média de 5 anos para começar a me consolidar no mercado, até provar que aquilo ali é uma profissão. E muita gente Sim. vê você como fotógrafa e acha que aquilo não é uma profissão. É uma profissão, sim, muito respeitada e você tem um valor muito grande. Uma profissão séria e importante. E você teve uma resiliência muito grande para chegar onde você chegou aqui. Com toda certeza. Passou por um processo que muita gente acha que é fácil, que você já nasceu Paloma Aquino, assim, no estalo, do dia para noite, né? Não. Não, mas teve um processo. Não foi do dia para noite de jeito nenhum. E dentro desse processo, qual foi o momento que te marcou mais lá no começo? Que te disse, algum momento teve que você pensou em desistir? Não, desistir a gente pensa todo ano. Mas assim, na realidade, eu sempre digo que todas as vezes que eu estava a ponto de desistir, algo me mostrou que eu tenho que ficar ali. Na primeira vez que eu disse, eu vou largar tudo, acabou, não aguento mais, tá dando murro em ponta de faca, sabe? Eu tinha anos antes, assim que eu me formei, né? Eu tinha feito um processo para ingressar, para trabalhar em navio, trabalhar embarcada. Eu lembro disso aqui, até surgiu essa oportunidade para mim também, né? Acho que foi quase na mesma época. Trabalhar embarcada como fotógrafa
certo? De trabalhar embarcada. E aí eu passei por todos os processos, Christian. Com o inglês de seriado, espanhol de novela mexicana, eu passei em todos os processos. O último processo era para ser feito em Santos, em São Paulo. E aí eles não avisam com antecedência assim de 20 dias, 30 dias, não. Eles avisam com antecedência de dias, de uma semana, no mínimo, no máximo, sabe? E aí, quando eles me passaram que eu tinha sido aprovada em todas as etapas do cruzeiro, que eu iria trabalhar embarcada, mas que eu tinha que ir, por exemplo, hoje era sexta, na quarta-feira eu tinha que estar em Santos, eu não tinha condições de ir. Você sabe que passagem já é uma coisa difícil, passagem aérea. E com dias assim, é muito caro. Então eu disse, poxa, eu não vou conseguir ir. Dei com burro na água. Nadei, morri na praia, né? Porque eu passei em todos os processos. Aí eu disse, paciência, né? Não era pra ser. De certa forma, deve ter se sentido um pouco frustrada ali, né? Foi frustrante, porque se você pensa, você esbarra, poxa, tudo é dinheiro, né? Tudo não, porque eu não tinha condições. Aí eu disse, não, mas paciência, Deus sabe o que faz. Passou. E aí, quando foi em 2017, isso foi, essa proposta do embarque foi ali por final do meu curso. Ali em 2014, finalzinho para início de 2015, ali naquele período. E aí, quando surgiu, eu não consegui. E quando foi em 2017, que foi justamente quando o estúdio do meu amigo encerrou, eu disse, pô, ainda não tenho cliente suficiente para me bancar para ter um estúdio. Como é que eu vou fazer? Não vai rolar. Vou atrás de outra coisa. E aí eu disse, poxa, se eu passei da primeira vez, eu vou passar fácil da segunda, né? Pipoquei na primeira. Mas como assim? Eu disse, não, tem alguma coisa errada. Eu fiz a primeira entrevista, não passei. Na primeira. Eu disse, como assim? 2 anos atrás eu passei em todas as etapas. Aí eu disse, bom, isso é a prova de que não é pra mim. Que eu tenho que fazer o que eu comecei a fazer. Eu não tô com equipamento aqui, então vamos abrir. Abri do jeito que dava. Eu abri com 4 roupinhas na arara, um camarim no improviso, não tinha poltrona. Meu birô era uma porta que tinha arrancado, que eu adesivei toda com fotos. A porta eu botei 2 cavaletes embaixo. É meu birô. E assim a gente foi fazendo. Né? Para o estúdio hoje, meu Deus, é uma diferença com surreal. Certeza. Né? Maravilhoso. E olha que hoje ainda não está do jeito que eu quero, né? Mas eu agradeço porque já foi o que a gente diz, assim, tem uma frasezinha que diz na internet, faz assim, que você pode estar vivendo hoje as orações que você fez lá atrás. E é verdade, né? Pode não ser como eu gostaria hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, né? Mas com a cabeça que eu tinha lá atrás, eu conquistei tudo aquilo que eu queria. Então, a gente tem que parar e observar que realmente a gente consegue as coisas, né? Porque cada vez que a gente sobe um degrau, a gente também sobe, nosso sarrafo também sobe, né? Uma etapa mais da vida. A gente sempre vai querer subir um pouco mais, né? Essa é a regra das coisas. Né? Mas foi assim. E eu disse, não, então não é pra eu ir embarcar. Eu tenho que ficar. E foi assim que eu comecei. Eu acho que o que estava preparado para você é o que você está vivendo hoje. Exatamente. E você está vivendo hoje aquilo que você desejava lá atrás quando você começou. Exatamente. Aí, como você acabou de dizer, hoje eu estou num nível maior e estou querendo algo a mais. Exato. Quem sabe daqui 1 ano, 2 anos, 6 meses, seja lá quanto tempo, você já está nesse patamar que você está desejando hoje. Exatamente. É porque a gente é imediatista, né? A gente é imediatista, né? Então, justamente por esse imediatismo, a gente às vezes não aprecia o que a gente tem. Né? A gente acaba não dando tanta importância. Então, hoje eu paro e digo, não, peraí, é assim mesmo, a gente tá no processo, não existe pular etapa, ninguém aqui é herdeiro, então vamos com calma, né? E com calma, hoje nós temos um nome no mercado, eu tenho uma marca, que foi uma marca que surgiu no meio dessa loucura toda de tentar, né? Foi em 2020, eu registrei a minha marca, né? Assim, não é um ensaio gestante, é a Sessão Gravideusa, né? Tem um nome, tem a marca Paloma Aquino. Tem uma marca, né? Tem o meu nome no mercado, mas tem a minha marca. Então, eu acho tão legal. Eu parei um dia para fazer uma revelação. Tu que é Gravideusa? Aí sou eu, sabe? Nossa, pegou, sabe? Então, assim, não...
Hoje eu sou muito grata pelo que eu tenho, né? Lógico, eu tô sempre buscando subir um pouquinho mais, porque minhas grávidas merecem, meu trabalho permite, mas eu tô muito orgulhosa do que eu construí até agora. Aí você criou um estilo próprio, porque quando eu passo na internet, na rede social, seja no Google, no Instagram, qual rede social for, que eu vejo uma foto, de imediato eu já conheço aqui, essa foto aqui é de Paloma. Identidade, né? Já criou, é de Paloma, eu tenho certeza que é Paloma. Aí quando eu vou a fundo ver lá o arroba ou de quem é, eu vejo que é tua marca ali, que é tua foto. A parte mais difícil não é entrar no mercado, eu digo, é se consolidar nele, né? Porque entrar no mercado todo mundo entra o tempo todo. O lance é você permanecer no mercado. Quando surgiu esses ensaios mais voltados para moda, sabe? Que a primeira vez que eu vi foram fotos de quem? De Vanessa Firme, Lidy Lopes, né? Lidy Lopes era uma coisa mais lúdica, né? Vanessa Firme já tinha mais uma coisa com um pezinho na moda, sabe? E aí a gente vai ampliando. Vogue, né? Uma coisa já foi subindo mais, assim. Ela ainda tinha um trabalho 80% lúdico ainda, mas ela tinha uma coisinha ali que já despertava um outro olhar, né? E a moda sempre foi algo que eu gostei muito. Então, quando eu comecei a ver que os ensaios estavam se modificando, não era mais só lacinho na barriga e sapatinho, então eu comecei a gostar mais ainda, né? E aí foram surgindo outras referências para mim, como, por exemplo, Mari Higgs, que é uma referência, que ela é fotógrafa, ela é no Rio de Janeiro. Mari Higgs, eu conheci ela, o boom foi quando a primeira gestação de Romana, a esposa de Alok. E eu disse, meu Deus, que ensaio é esse? E eu disse, não, essa leitura é a leitura certa para você colocar uma grávida. Aí tu pegasse ali uma referência. Aí eu disse, essa referência é a referência que eu quero para minha vida. E foi a partir daí, dessas referências, que eu me construí. Eu me construí em cima de outras referências, de outras mulheres, de outros ensaios. E a moda sempre foi onde me chamou mais atenção, né? A questão de produzir, sabe? De você ser responsável não só pelo figurino, pela foto, mas pelo figurino, pelos acessórios, pelas pulseiras, os colares, tudo que for envolver aquela produção. E aí foi quando o meu olhar mudou para a mulher grávida. Eu consegui mostrar para as outras mulheres que não precisava ser apenas aquele olhar romântico, celestial, né? Que a mulher, ela continua sendo mulher mesmo grávida, que ela continua tendo desejos como qualquer outro ser humano carnal na face da Terra, né? Porque a mulher é muito colocada num pedestal quase como Nossa Senhora, né? De pureza, né? E a gente sabe que a gente continua mulher. Além da pureza, né? Além da pureza. Gestar é divino, né? Gestar é algo que só a mulher consegue fazer. Porém, isso não significa dizer que ela foi beatificada, né? Ela continua sendo ser humano, continua tendo os desejos dela, continua tendo vaidade, né? E hoje em dia as mulheres ocupam outros espaços. Então, quando surgiu essa possibilidade, eu disse, é essa linha que eu quero seguir, editorial. E aí foi quando eu comecei a produzir alguns figurinos. Eu comecei a fazer mulagem na época que ninguém sabia nem o que era mulagem, né? Que essa modelagem no corpo da grávida com os figurinos, 90% dos meus figurinos são só tecidos soltos, que a gente vai montando no corpo da mulher. E muitas fazem, mas vai dar em mim? Porque eu sou gordinha, porque eu sou muito magrinha, porque eu sou muito baixinha, isso dá em todo mundo. E aí, quando elas chegam lá, que de fato cabe em todo mundo, isso é para elas uma felicidade. Porque imagine, uma mulher que ela não se enquadra nos padrões da sociedade, uma plus size, né? Que tá grávida, que quer registrar, que tem vaidade, mas tem medo de se sentir ridicularizada pelo peso dela. E ela chegar dentro do estúdio e descobrir que vai dar sim, vai ficar bonito sim, e ela não é diferente de ninguém. Isso é um bálsamo. E você consegue transformar isso, né? Exatamente. Então, assim, isso pra mim não tem preço. Saber isso não tem preço. E o bom é que você saiu daquela coisa muito, como é que eu posso dizer assim, monótona, que antigamente era só grávida com uma roupinha, aquela coisa básica aquele ali, né? Varal de roupinhas. Jogava uma roupa, varal de roupinhas, jogava uma roupa por cima, vamos falar na palavra mais comum, jogava um saco em cima, deixava a barriga de fora, o básico. Isso.
Não, e você trouxe para aqui, para Recife, para nossa região, um diferencial que é transformar a mulher e elevar o autoestima dela. Exatamente. Colocando os adereços, aquele chapéu que fica uma coisa bem... A mulher se sente uma diva. Eu sou homem, mas quando eu vejo, eu acho muito bacana. Pois é, então assim, e os maridos, eles acham incrível. Também, né? Os maridos, eles ficam em estado de graça, assim, porque eles estão acompanhando, né, o terceiro trimestre, que é geralmente quando é feito, o início ali do terceiro trimestre, né, entre 27 e 31 semanas no máximo, que é o tempo que eu recomendo, né, que é um tempo, digamos que é uma margem de segurança, né, é o momento que a mulher está começando a ficar mais cansada. O pé vai inchar, o rosto começa a estar com aquele rostinho mais redondinho de grávida, o narizinho começa a dar sinais, né, e aí é quando a gente entra em ação. E elas muitas vezes não usam maquiagem, muitas falam assim, poxa, a última vez que eu me vi assim maquiada foi na minha formatura, foi no meu casamento, porque a produção de maquiagem ela é muito importante. Eu digo que sem a maquiagem eu não trabalho, porque ali ela já se vê no espelho diferente. Aquilo ali é um momento importantíssimo, sem contar com a nossa troca ali, porque enquanto ela está sendo maquiada, eu estou fazendo babyliss, sei eu que faço. E ali é o momento que a gente tem para conversar, para criar vínculo. Né? A gente fala sobre gestação, fala sobre marido, fala sobre tudo. Então, para elas é um momento, sabe aquele clube de garotas? Momento da Luluzinha. O clube da Lulu, pronto. Enquanto isso, o marido tá lá esperando, tomando cafezinho, no celular, aguardando. Tu falou em marido, eu ia até te perguntar agora. Normalmente os maridos acompanham o ensaio ou eles ficam fora? Eles acompanham, ó, 50-50, ele não fez? Eu sempre digo isso. Olha, o marido só não tira foto se ele não vier. Aí eu realmente não tenho como tirar. Mas eles são parte, sabe? Muitos deles não gostam de foto. Boa parte dos homens não gostam de foto. É um perdido. E aí, quando eles descobrem que eles vão fotografar, eles ficam meio, sabe, sem jeito. Aí eu digo, olha, eu ajudo todo mundo. E se não se comportar, não ganha Photoshop. E aí eles são super colaborativos, mesmo aqueles que não gostam. Quando vê o resultado, faz, agora eu entendi porque é que você veio pra ela. Porque eu já atendi grávidas em 26 cidades de Pernambuco. 26 distritos. Então eu tenho grávida na divisa de Pernambuco com Paraíba, Pernambuco Alagoas, com Bahia, onde tiver divisa aqui, tem uma gravideusa. Então, eu já atendi de João Pessoa, Pedra de Fogo, Goiânia, Camocim de São Félix, tem gente que vem, Alagoas, Palmeira dos Índios, que é bem afastado. Então, o gravidez ele já passou de Pernambuco. Ele já atingiu outras fronteiras, né? E não é por acaso que a pessoa vai para lá. E, graças a Deus, todas elas, quando terminam o ensaio, fazem, eu sabia que eu tinha que ter vindo fazer aqui. Não se arrepende de forma alguma. Não me arrependi de ter vindo fazer aqui. Todo mundo reclama, mas mulher, tem tanta gente mais perto, e tu vai lá para longe. Vou porque eu quero fazer com ela, sabe? Isso é uma responsabilidade muito grande também, né? Isso eu tenho certeza que para você é uma realização, um prazer, né? Para você de ver o teu trabalho ali sendo valorizado, né? É você se sentir valorizado e também sentir um peso da responsabilidade, né? Porque imagina, né? A pessoa sair de tão longe e não ser bem atendida ou não gostar do resultado, né? Tem que valer a pena. Normalmente esses ensaios, eles duram uma média de quanto tempo? Olha, eu digo assim, eu faço 3 ensaios por dia, a depender da demanda. Da demanda, né? Mas eu faço 2, no padrão são 2. 3 por dia seria alguma exceção, por exemplo. Alguma grávida que está numa urgência, algum encaixe, aí a gente coloca mais um. Mas eu atendo um pela manhã e um à tarde. Então, o tempo de maquiagem leva em torno de 40 minutos a 1 hora, vai depender do nível de dificuldade de pele, né, da produção. E o ensaio dura em torno de 1h30, porque tem uma troca de figurino, às vezes até um pouco mais, né, 2 horas. Vai depender do pacote escolhido também. Quanto mais troca de figurino, mais tempo, né, a gente leva. E leva numa média de 1h30, o tempo mínimo, máximo 2h30 de sessão. E nesse momento que você está fazendo, quem faz a maquiagem é você mesmo? Não, tem maquiadora. A gente tem uma equipe de umas 5 maquiadoras, mais ou menos. Eu creio que nesse momento da maquiagem tu aproveita para
conversar com ela ali, saber um pouco mais da história dela. É o momento ideal. Ideal para É o momento ideal. Conversar e trazer alguns... Isso. Geralmente elas recebem um guia para a sessão, com todas as informações que elas precisam saber para o dia do ensaio, né? Então, quando elas chegam, elas já têm ideia do que está esperando por elas, né? E já me trazem os figurinos algumas que escolheram. Informações prévias, né? Sim, é importante até para dar um norte, né? Uhum. E aí elas já me trazem os figurinos que escolheram e ali eu já sei qual é o perfil dela. Quando ela me entrega os figurinos que ela escolheu, eu já entendo quem é ela. Você já identificou ali. Já dá para identificar os arquétipos, dá para identificar tudo ali. E aí a gente vai conversando para se entender quais são as expectativas, né? Quem é que tá na barriga, quem é que é nessa barriga, como é o nome. E a gente já vai desenvolvendo, né, uma relação ali para que o ensaio todo seja leve. Eu digo que, como eu digo, até os maridos curtem o ensaio. Tem marido que sai de lá dizendo, eu pensei que ia ser tão chato, sabe? Agora tem gente que realmente não se adapta à coisa de foto e tudo mais, e fica mais... Tem gente que tem a personalidade mais retraída. Mas, no geral, todo mundo se diverte. Agora eu vi também lá no teu Instagram que, além de grávida, você também está atendendo agora recém-nascido também, né? Eu sempre atendi. Eu passei um tempo sem atender, porque assim, o início é meio traumático da fotografia newborn. Porque quando você não tem filho, você não tem essa habilidade, você fica frustrado, porque você não sabe por que o bebê não dorme. Mas depois que você vai pegando experiência, você se sente craque, aí você faz assim, pode trazer que eu resolvo, sabe? A mãe faz, ele não vai dormir, ele não vai dormir. Aí traz pra mãe que a mãe resolve, sabe? A gente brinca e dá tudo certo. Hoje a minha demanda hoje é gravideusa, né? Parto e newborn. Eu atendo todo esse processo, né? De gestar ao nascimento. Então, eu faço as fotos dos primeiros dias, que é até 15 dias de nascido. Eu acompanho os partos delas e geralmente acompanho os aniversários das crianças. Tem criança que eu acompanho aí faz 6 anos, 7 anos. Todos os aniversários eu tô lá. E vai criando um vínculo, né? Sim, a gente se sente parte da família mesmo. É muito bom. Eu tenho clientes meus, por exemplo, que eu acompanho a menina desde o nascimento. Hoje já casou. O pessoal já está sabendo aí quanto tempo mais ou menos eu tenho de profissão. Já casou, já fiz o casamento. Daqui uns dias tá vendo o bebê por aí também. Exatamente. A gente vai acompanhando todos esses processos. Tem gente que acompanha da formatura. De quando se formou na faculdade até agora. E aí acompanho a família crescer. Aí veio os sobrinhos. Uma vez eu tirei uma foto com 3 crianças, assim, idades diferentes, um de 4, um de 6, um de 2, porque todos eles foram meus bebês de newborn. E é muito legal, porque assim, você permanece na família. Tem gente que eu vou fotografar o evento, aí faz assim, é você, que bom! Ela já é da família, sabe? E você se sente acolhido. E a pessoa sente a vontade também, ficar melhor até para fazer sem dúvida, sem dúvida. Aí acaba topando tudo que eu peço, sabe? Embarca nas ideias, eu acho maravilhoso. Agora você se especializou tanto que hoje você já está dando até palestra, né? Então, não é? Já que tá coisa chique, hein? Não é, enxerida. Ela toda a vida foi enxerida. Tá dando palestrante agora. É coisa de leonino. Veio um convite aí agora do Recife Imagem, né? Veio o convite. Não sei se vai ser pelo Recife Image ou se vai ser pelo Foto Family, que é do mesmo grupo, né? Mas me surgiu o convite lá durante o evento e fui convidada para um evento chamado Focalize. Focalize aqui da região do Camaragibe, é isso? Focalize, que vai acontecer em Aldeia, dia 2 de fevereiro, em Aldeia. O evento se chama Focalize. É um evento para fotógrafos de todas as áreas. Vão ter palestrantes de todas as áreas. A gente tem uma manhã de estudos de teórica, né? E à tarde a gente tem a parte de prática, que é a parte que a gente mais gosta, que é botar a mão na massa. Botar a mão na massa. É bom demais. Praticar. Né? E aí vai ser muito legal, eu tenho certeza que vai ser uma troca muito legal com todo mundo. Vou até aproveitar depois pegar o contato do pessoal da Focalize para convidar eles aqui para a gente fazer um bate-papo aqui também. Vai ser maravilhoso. Sobre o Focalize lá. Sabe, eu crio altas expectativas. Agora, Amanda, eu fiquei curioso com uma coisa que você falou em 2020, aí me veio à memória... Pandemia. E aí, pandemia chegou e como é que ficou? Olha, pandemia, eu posso dizer a você que foi difícil para muita gente, mas para mim não foi. Eu digo que a pandemia eu trabalhei feito maluca, porque a gente fechou o estúdio para o mundo, assim, né? Mas a gente trabalhou
a pandemia inteira. Eu tive que reduzir a quantidade de pessoas no atendimento. Por exemplo, se eu tinha 3 atendimentos, 4 atendimentos foram para 2 por dia, certo? A questão da... a quantidade de pessoas no ambiente, e era uma operação de guerra toda vez que um cliente saía para fazer a limpeza, higienização de tudo, para receber outro cliente. Tinha cliente que me pegava lá no térreo, porque na época era no outro estúdio, que era no 2º andar, me pegava no térreo limpando a maçaneta, assim, com álcool. Sabe? Me pegava, ele... Eu já cheguei, disse, espera aí que eu tô terminando de limpar, fica no carro. Sabe? E foi atendimento de máscara, daquele jeito. Os newborns eu comecei a fazer na residência. A gente ia pra casa do cliente, eu ia pra casa do cliente fazer o newborn lá. Porque é o que eu digo, eu brinquei na época, eu disse, olha, a grávida tem prazo de validade. Ela, no momento, vai deixar de estar grávida. Então, a gente precisa registrar. Pra não perder o momento. Pra não perder. E foi assim que a gente conseguiu trabalhar a pandemia inteira, graças a Deus. Eu não tenho o que falar, assim, de trabalho. Foi um momento até de expansão. Não teve parada, não. Isso foi bom, essa sua iniciativa e atitude, porque até não deixou de registrar aquele momento da grávida, que é um momento único. Passa e graças a Deus eu não tive Covid. Não sei nem o que é Covid. Graças a Deus eu não passei por essa fase de ficar doente, né? Na minha família, meu avô faleceu no período da pandemia, mas não foi necessariamente em decorrência da Covid. Mas eu não, graças a Deus, eu não tive, meu marido não teve, né? Eu me mudei para dentro do estúdio. Tem um detalhe, eu me mudei para dentro do estúdio nesse período. Eu peguei uma das salas e transformei na minha casa. Botei cama, TV, tudo lá e ficava lá dentro. Eu fiquei numa clausura, assim, durante a pandemia, para me preservar até e para manter os atendimentos, porque eu sabia que se eu adoecesse, não tinha como trabalhar. E a Amanda hoje já se sente realizada ou tem algo mais a... Paloma tá realizada, mas tem mais coisa para realizar. Mais coisa para realizar. Tem mais coisa, sempre tem, né? A gente sempre busca um pouquinho, né? Uma coisinha a mais. A gente agora tá entrando nessa área de mentoria, né? A gente chega num determinado momento em que só fazer o ensaio não é suficiente. A gente tem que começar a repassar esse passar um pouco o legado, né? Repassar para manter o legado vivo, né? Então, a partir de agora, de 2026, as mentorias já estão abertas, eu já tive alguns alunos, mas de 2026 vai ser realmente a hora de voltar mais o foco para a mentoria, para as palestras, já que abriram tantos espaços, né, em outros congressos, né, que estão a confirmar ainda. E já que abriu esse horizonte, acho que a hora é essa. A hora é se aproveitar. A hora é essa, né? Aproveitar essa demanda. Isso, que vai crescendo. Colocar em prática agora a parte de, já que eu vim de uma família de professoras, né? Vamos entrar para essa área. Botar em prática também também a parte da docência em prática também, né? Para quem está pensando em entrar nessa área não só de fotografia, mas na área de estúdio, qual era a dica que você daria, o norte, para o pessoal começar? A dica principal é estudar estúdio. Porque estúdio não é só botar a luzinha lá e sair batendo... Comprar a melhor câmera e já querer montar um estúdio, né? Não. Estúdio, ele tem muitos detalhes que, se você não estudar, você vai queimar equipamento, você vai perder material, porque você não se atentou, porque você não estudou. E entender de luz, né? Porque a fotografia já está dizendo, né? É luz. É luz. Então, a gente precisa entender de luz. Porque só botar lá o flashzinho e deixar ele disparando não é entender de luz. Então, o primeiro passo é esse. É consumir o máximo que puder. Tem muita gente que não dá valor a congresso. Eu dou muito valor a congresso. Porque até um palestrante que eu considerei ruim, ele me ensina alguma coisa. Até aquele que eu digo que não valeu a pena, valeu. A palestra foi chata, mas você conseguiu extrair alguma coisa ali. Mas até a palestra que você acha que não teve valor para você, ela lhe ensinou alguma coisa. Nem que seja não fazer o mesmo, mas ela lhe ensinou. Então, é importante esse contato, botar a cara para jogo. Meu querido, eu panfletava para meu estúdio. Botava camisa de panfletagem, jeans, o tênis e ia embora entregar panfleto. A dona do estúdio era eu. Então, assim, às vezes a pessoa fica muito cheia de dedo, sabe? Mas isso não é pra mim, porque eu sou fotógrafa. Meu amor, a gente é tudo.
Já disse, se você não nasceu herdeiro, você tem que entrar para fazer tudo. Se não vestir a camisa da sua própria empresa... Eu vou ficar com vergonha de panfletar, porque um cliente vai me conhecer no meio da rua e a mulher tá panfletando. A loja é minha, a empresa é minha, por que eu não vou panfletar? Sabe? Então, assim, você tem que ter amor pela sua camisa e vestir de verdade. E para quem quiser acompanhar a Paloma Aquino aí, qual é a rede social de Paloma hoje? O Instagram é a rede que eu mais movimento. Eu digo que eu não consigo movimentar mais de uma rede social ao mesmo tempo, né? E é o Paloma Aquino Foto. É o nosso @, certo? Do Instagram. Tem no TikTok também, Gravideusa, mas assim, o Instagram é a plataforma que eu mais utilizo, é a mais ativa. Então, se quiser me encontrar, tem que ser lá, @Paloma Aquino Foto. Já ficam preparados, ligados, porque lá no Instagram do Paloma, agora acho que a partir de 2026 de janeiro, né? A Paloma vai estar começando a divulgar os workshops que ela vai dar, né, as palestras, os cursos, né? A gente faz as mentorias VIPs, né, que é só eu e o aluno, e aí é o dia inteiro, desde a parte de atendimento, né, de entender como quem é, o que é o bichinho da grávida, quem é esse bichinho, sabe? Vamos destrinchar. E aí, desde esse momento até o resultado final, a gente trabalha na mentoria, a confecção de figurino, porque hoje em dia 70% dos figurinos do estúdio sou eu que faço. Então, até isso você aprende a fazer durante a mentoria. Tem a marca Paloma Aquino ali, né? Tem meu nome. Tem minha assinatura. Tem a marca, tem o Gravideusa no meio. Tem o Gravideusa no meio. Tem. Paloma, pra gente encerrar nosso bate-papo de hoje aqui, vamos resumir em uma pergunta assim: quem é Paloma Aquino? Paloma Aquino é uma mulher teimosa. Ela é insistente e ela só desiste se realmente não for possível, de jeito nenhum. Essa é Paloma. E se alguém chegasse hoje e dissesse: Paloma, eu tenho um emprego pra ti que tu vai ganhar 30 mil reais por mês, tu largaria o estúdio e iria? Eu iria indicar alguém. Porque... Por que eu vou pensar na cifra se eu posso criar o meu legado e dobrar essa cifra? Com certeza. Se eu fosse por cifra, eu não estava trabalhando na fotografia só por dinheiro. A gente não trabalha, não pode... Olha, tem tanta gente aí tomando medicamento porque passou a vida tentando caber num lugar que não lhe pertence. Por dinheiro, e com dinheiro alto. Então, assim, tem gente que faturava muito, mas não era feliz. Não era feliz. Aí de que adianta? Eu estar cheio de dinheiro e gastando tudo com remédio. É melhor eu estar conseguindo sobreviver e cada dia conseguindo mais um negocinho aqui, mais outro ali, do que estar aí nadando em dinheiro e enxugando as lágrimas com ele. Não quero, não. É verdade, verdade. Bom, Paloma, eu queria te agradecer a tua vinda aqui. A gente ter feito esse bate-papo aqui para só conhecer um pouco do teu trabalho. Quem quiser já procura lá Paloma, né? Paloma Aquino. Paloma Aquino lá no Instagram. Eu vou deixar o @ dela aqui. O pessoal já segue lá. As grávidas que quiserem ser fotografadas pela marca. Gravideusa. Gravideusa. Se quiser fazer parte do nosso time de gravideusas, que já vai em mais de 2.000 mulheres, a hora é essa. Olha aí, a hora é essa. Não perde tempo, já vai lá. Pode se despedir do público, quero agradecer aí. Muito obrigada. Eu fiquei muito satisfeita. Estou me sentindo, me achando aqui no podcast. Foi maravilhoso. Muitos virões, né? Foi maravilhoso. E parabéns pela iniciativa, tá? Porque é importante que as pessoas entendam como é que funciona. Como é que não são flores, mas é possível. Então, eu estou muito grata pelo convite de dividir um pouco da minha história com vocês. E que venham muitos podcasts. Com certeza, é um prazer. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do nosso podcast. Fiquem ligadinhos porque eu vou estar trazendo mais profissionais aqui da nossa área de fotografia, de vídeo, para a gente bater muito papo aqui, vocês conhecerem um pouco o trabalho não só da Paloma, como também de outros profissionais de outras áreas, como fotografia de evento, social, né, casamentos. Então, já me segue aí no @ aí, Christian Farias Oficial aqui no YouTube, lá no Instagram também. E vamos te aguardar no próximo episódio. E Paloma, ali naquela câmera de frente. Tchauzinho, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.